Na China isso acontece também, há muita poluição. E agora a gente tem essa tendência do ESG, que é uma preocupação, né? O E de environment, ou seja, ambiente, o S da parte social e o G de governança. Eu quero que você me mostre a sua visão, porque o que eu penso é, um fundo que leva de fato o ESG a sério não deveria investir na China. Não por conta do ambiente, isso pode ser corrigido, mas por conta dessa parte social, afinal, você pega os bilionários na China, costumam desaparecer de vez em quando, você tem uma repressão política, você tem um Jack Ma que desaparece e volta mais magro, abatido e não fala mais com a imprensa, por exemplo. E nessa parte da governança, esse é o principal. Na parte da governança, nada impede que do dia para a noite as políticas do Partido Comunista mudem a ponto de prejudicar severamente uma empresa, como a gente viu há pouquíssimo tempo a questão das empresas de educação, que foram literalmente proibidas de lucrar. Imagina, você é um acionista de uma empresa, você compra uma parte dela, porque entende que o lucro daquela empresa é interessante e tende a crescer ao longo do tempo, que o seu investimento vai retornar, e do nada o Xi Jinping vai lá, e por bem manda o quê? Agora não pode mais lucrar, é isso, viva Mao Tse Tung e acabou o lucro. E aí, como é que a gente condiciona isso, cara? Tá fácil a pergunta, hein? Olha, Perini, eu não vou tentar te dar uma resposta, eu vou tentar te devolver uma outra pergunta. Sim. Talvez uma pergunta para o governo chinês também. Estão ouvindo a gente, com certeza. Ouvem todos. Como que o governo, ou como que a China vai se posicionar para o futuro? Existe sim uma pressão ESG? O cerco está fechando? Os países que realmente não honrarem as metas vão ser punidos? Vai ter uma pressão internacional? Porque todo mundo está contribuindo. Por que só um país não vai contribuir? Isso exige investimentos, isso exige comprometimento de crescimento. Mas tá aí, todo mundo tem que contribuir. No final das contas, o planeta é um só. Então o governo e a China, eles estão recebendo essas perguntas. Ele vai flexibilizar a transparência para permitir essa maior integração mundial? Ele vai dar mais flexibilidade para as empresas atuarem nos diferentes mercados? Fechar o cerco também nos diferentes setores, siderurgia e etc. Eu estive em Pequim. Essa névoa é assustadora. A poluição é muito grande. Mas pensa, o nível de atividade que tem no país. Construção, fábrica e etc. Para mim marcou muito a foto na pandemia, quando teve o lockdown, e fizeram antes e depois, né? Vários lugares do mundo, em Veneza, as águas de Veneza, e fizeram também na China. É assustador, assim, a China sem poluição é um lugar diferente. Então, é inquestionável que essas perguntas estão na mesa. É um truco, né? E agora a gente está acompanhando qual que vai ser a resposta do governo. Na questão da poluição, por exemplo, eu te trago aqui uma ilustração. A China ela vai ser anfitriã agora das Olimpíadas de Inverno, em fevereiro de 2022. Essa pauta ambiental de poluição, em que a China está no holofote, está cada vez mais pressionada no mundo todo. O que o governo chinês colocou como meta? Reduzir as emissões de CO2 antes das Olimpíadas. Eles querem as Olimpíadas azuis, boa qualidade de ar e céu azul, quando os jogos começarem. Isso vai ficar evidente, o mundo vai estar olhando para lá, para o céu chinês. Será que eles querem que o mundo veja um céu cinza ou um céu azul? Né? Então, o governo chinês ele ordenou corte de produção de aço. E aí, quando ordena, nesse caso, geralmente é um processo funciona, né? que emite muitos gases poluentes e, com certeza, compromete vários setores e o crescimento chinês. Não à toa, A parte de governança. o mundo começou a chacoalhar. Agora que o minério de ferro, por exemplo. Né? Então, aí, eu já reflito com vocês. Será que essa já não é uma sinalização? Será que ela vai ser uma sinalização recorrente, inconsistente em outros desafios? Né? Será que é algo pontual? Ou que realmente o governo, aos poucos, vai se adaptando para esse novo mundo? Para uma economia focada em qualidade, não em quantidade? A Vale subiu assustadoramente aí nos últimos tempos. Caiu agora por conta da queda do minério de ferro, mas ela teve um ótimo desempenho, porque ela exporta muito minério de ferro para a China, que usa muito todas as commodities ainda, porque cresceu demais. O Brasil exporta de tudo para a China. Eu não sei o quão relevante a China é em termos estatísticos, não sei se você tem aí, dentro da economia brasileira. Mas, por exemplo, eu lembro que lá na época da eleição do Bolsonaro, alguns falaram, o Bolsonaro vai parar de fazer comércio com a China. E simplesmente não tem como parar, porque do nada você tem que encontrar um outro país com bilhões de pessoas para comprar aquilo que você produz. Então,
não é uma escolha nossa parar. As pessoas raramente se dão conta disso quando falam, por exemplo, os Estados Unidos botam um bloqueio contra Cuba, que aconteceu lá atrás na época da Revolução Cubana. Eles compravam açúcar de Cuba, de repente teve bloqueio, Cuba parou de vender, mas eles pararam de comprar, tiveram que comprar açúcar em outro canto, até dar um jeito de começar a produzir açúcar do milho e se tornar os maiores produtores do mundo de açúcar. Mas hoje, a gente não pode parar de fazer comércio com a China. Só que a China está nesse ciclo, por exemplo, de uma preocupação ambiental e com isso está ordenando, como você mesmo disse, cortes de produção econômica, parando algumas fábricas. Talvez a China cresça menos com isso agora e não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas quando a China cresce menos, se ela tem menos poder econômico, ela importa menos de outros países. Você sabe qual é o nosso nível de dependência econômica hoje da China? Sem dúvida é alto. Não sei te precisar o número exato, mas não só o Brasil, 130 países do mundo. Quase o mundo todo vê na China seu principal parceiro econômico. Por isso, a China ela é protagonista nesse cenário. Ninguém pode passar ileso. Se a gente tiver algum choque, certamente esse choque vai ter ondas sistêmicas, sísmicas, né? Em outras economias também. Assim como teve o choque americano em 2008, se a gente tiver um choque em 2021 na China, os efeitos vão ser igualmente devastadores, né? Então, para o Brasil, a gente sente isso no dia a dia. Então, a China fechou 65 fábricas de outubro a março para a produção de minério de ferro. O preço já caiu mais de 50% como consequência disso. Olha os impactos que a gente teve no Brasil. Olha o preço da ação da Vale. Olha o preço da Rio Tinto. Então, isso tem um impacto direto. Uma leve desaceleração na China, com menos expectativa de consumo, um menor crescimento, não estou nem falando que é retração, mas às vezes não é um crescimento gigantesco, é só um crescimento muito grande, né? E aí as ações do Brasil já chacoalham, porque tem uma expectativa que as empresas vão fornecer menos para a China, vão vender menos, vão lucrar menos. Isso tem efeito no preço presente dessas ações, dessas empresas, né? Então, um bater de asas da borboleta lá na China pode gerar um terremoto em vários lugares do mundo, porque o nível de integração é enorme, o nível de dependência é enorme, e a China construiu esse modelo em que o mundo está integrado, está entrelaçado. Então todo mundo deveria torcer, de alguma forma, por essa adaptação da China para a nova economia, pelo sucesso da China, né? Porque de um lado é os Estados Unidos, do outro lado é a China, e se qualquer um dos dois tiver um grande problema, certamente isso vai respingar na gente.